Meu nome é Kellen Margarete Pérez Pamplona. Hoje eu sou analista judiciária, área judiciária do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Estou lotada em Brasília, capital. A vida não foi muito fácil. Como empresária, eu tive um pouco de sorte, não era muito ruim não. O que era um fator dificultador, porque a gente não tinha vida social, a gente vivia para o comércio. E eu acho que é a realidade de muitas pessoas hoje, a gente se escraviza, não tem final de semana, não tem família, a gente vira escravo do comércio, eu não tenho férias, eu não tenho final de semana. Chegou um ponto assim da vida que eu falei, eu preciso de algo a mais. E foi bem no momento que eu estava no processo de separação, terminando faculdade. Então eu falei, eu preciso mudar a minha história, eu preciso focar em alguma coisa. Quando eu pensei no focar, eu pensei, eu tenho que estudar. Um primo meu virou para mim e disse, Kelinha, a gente não tem muita opção, a gente é de família pobre, como que a gente vai conseguir mudar a nossa história? Estudando. Por quê? Estudar, o conhecimento é algo que você adquire e ninguém te toma mais. O comércio tem os altos e baixos, o estudo não. Você colocou, você agregou, acabou, é seu, ninguém te tira. Só a morte. Vai embora com você. E terminei a faculdade. Terminei a faculdade, eu pensei, eu tenho que prestar o exame da OAB, né? Vou prestar para conhecer como que é. E fui fazer a prova da OAB. Eu pensei assim, poxa, eu estudo, e como que eu fazia, João? Eu procurava ir para a faculdade e me dedicar ao máximo, eu não tinha tempo de estudar em casa. Então eu fazia assim, eu vou aproveitar o máximo dos professores, eu vou evitar ir embora com dúvidas. E é isso que eu passo para os meus alunos hoje. Estou dando aula, preste atenção, não vá embora com dúvida. Não entendeu? Pergunta de novo. Continuou sem entender? Pergunta, vamos ver outra forma de esclarecer a dúvida, né? Outra forma de explicar o mesmo conteúdo. E eu acho que isso ajudou, porque fiz o exame de ordem para conhecer e acabei sendo aprovada. Foi bem? Olha, foi delicado, porque eu não acreditava que tinha passado. 3 dias antes da prova, eu trabalhava na ABB, Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, e o meu superior à época, o Fabiano, chegou, Kelly, eu vou te emprestar esse livro de súmula para você fazer a segunda fase da OAB. E eu falei, não, mas eu não passei. Ele, você passou? Eu falei, não, Fabiano, eu não passei. Aí ele foi lá e me mostrou, e eu realmente tinha passado. Vivendo aquele processo de separação, a situação não estava muito fácil. Aí eu liguei para a mamãe, compra os livros para mim, eu preciso aprender, porque eu vou fazer a segunda fase da OAB próximo domingo. Mamãe foi comigo, comprou os livros, parcelado no cartão dela. Então, João, eu estudei a 4ª noite, a 5ª noite, a 6ª noite e o sábado o dia todo. Então, foram 3 noites, madrugada, e o sábado o dia todo. E fui no domingo fazer a prova da OAB. A pressão foi lá em cima. Depois de muito tempo, eu nem contava com a aprovação, nada do tipo. A faculdade pegou e ligou para dar os parabéns pela aprovação. Eu pensei assim, gente, eu não acredito, eu passei. Aí eu lembro que o professor Francisco Cruz falou assim, você passou, e você passou com louvor. Aí eu falei, passei com louvor, aí você gabaritou a prova. Então tu pensa, fazer o primeiro exame de ordem, né? Terminei a faculdade em dezembro de 2007, fiz o primeiro exame de 2008 e fui aprovada tirando nota 10, o exame do CESP. Então assim, eu acredito que essa dedicação da época da faculdade, somada à minha fé, eu acho que isso fez toda a diferença. Foi bem legal. Eu me separando, eu precisava dar conta de me manter. Eu me separei, né, um casamento de muitos anos. E eu falava, eu preciso passar na OAB para advogar e eu preciso ter uma estabilidade financeira. Eu precisava da tranquilidade. Eu falei assim, eu quero passar em concurso público, não importa qual. Eu era da iniciativa privada, né? Primeiro eu me cansei de ser escrava do comércio, fui para a iniciativa privada, entrei na ANAB como estagiária, depois fui efetivada. Só que eu precisava de algo a mais, eu tinha sede de conhecimento, sede de crescer como profissional. Eu falei, eu vou fazer um concurso, eu quero ser servidora pública, não importa o cargo. E, coincidentemente, veio o concurso do Ministério da Saúde.
foi super interessante. Fiz o concurso, passei, tomei posse. Foi o primeirinho. Foi a menina dos olhos, passei. Aí tomei posse. Quando eu estava lá, como eu fiz o concurso e estava terminando a faculdade, então eu passei e não tinha nível superior. O meu cargo no Ministério da Saúde foi um cargo de nível médio, o salário era baixinho. Aí abriu uma oportunidade de seleção interna para ser chefe do Serviço de Processo Administrativo Disciplinar, do PAD, né? Fui participar desse processo seletivo, eu me lembro até hoje que um colega falou assim: Kelly, você vai fazer esse processo seletivo, deixa de ser inocente. Isso aí é carta marcada. Claro que já tem a pessoa que vai ocupar a vaga. No serviço público não tem isso. Eu falei, já me inscrevi, eu não tenho nada a perder, né? Fora do cargo eu já estou. Piorar não vai. Eu vou participar desse processo seletivo e fui. Participei do processo seletivo e fui classificada. Tu acredita? Olha, eu assumi o cargo e eu comecei a sentir essa necessidade de mudança, de algo diferente, porque é incrível, né? Você fala, eu quero isso. Quando eu conseguir isso, eu não quero mais nada, eu estou satisfeita. Mas quando você conquista, você vê que não é só aquilo. Você quer mais, você é capaz de mais. Eu já devia ter uns 2 anos lá, ou pouco menos, não sei. Acho que tinha menos. Aí eu participei do processo seletivo. Fui nomeada chefe do Serviço de Processo Administrativo Disciplinar. Fui mostrando serviço e aquela vontade de crescer, de conhecer a dinâmica do trabalho. Detectei algumas falhas, né, algo que podia ser mudado. Fiz as correções que eu achava pertinente, porque a gestão de pessoas me dava essa autonomia, né? E quando eu apresentei os resultados, aí a coordenadora geral de gestão de pessoas, a doutora Elizabeth Mateus, não esqueço, me convidou para assumir a coordenação de legislação de pessoal, COLEP. Então eu fiz um processo seletivo, João, para assumir um serviço de uma coordenação. Nessa coordenação haviam 4 serviços. Eu assumi um deles. 3, 4 meses após, a coordenadora me chamou para assumir toda a coordenação. Nossa, foi assim um desafio. E assumi a coordenação e lá eu fiquei até sair do Ministério da Saúde. Quando eu assumi a coordenação, foi um desafio muito grande. Eu não tinha horário de entrar, horário de sair. Existia uma expectativa de acabar com o passivo de mais de 1000 processos em 3 anos. Essa foi a média que a gente fez. Mas depois, conhecendo o potencial dos meus servidores, eu tinha uma equipe muito boa. A minha equipe era capaz. No início teve um pouquinho de resistência, mas depois a equipe vestiu a camisa, sabe? Contei com o apoio de toda a equipe, em especial do Gabriel, da Ana Júlia. Foram pessoas assim cruciais no processo. Antes de 1 ano, João, antes de 1 ano, nós eliminamos todo o passivo da coordenação. Antes, 2 anos antes, nós reservamos todo o passivo da coordenação. E foi muito gratificante. Quando resolvemos todo o passivo, eu comecei a pensar, eu quero mais. Quero mais. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu voltei a estudar. Um dia minha mãe me chamou para ir lá na casa dela. Eu falei, mamãe, hoje, esse final de semana eu não posso porque eu estou estudando. Ela falou assim, como assim? Você não disse que estudar só para passar nesse concurso? Eu falei, não, mas agora eu quero ser analista de um tribunal. Não importa o tribunal, eu quero ser analista. Ela, poxa, vai começar de novo. Eu falei, mamãe, eu prometo, essa é a última vez. Eu vou me anular um pouquinho, eu peço paciência para toda a família, reuni a família depois, conversei, para que eles entendessem, sabe? Não me achassem antipática, metida, individualista. Eu coloquei o que era o desejo do coração. Aí eu peguei e expliquei para a família, né? Porque para mim estudar era se anular. Naquela época eu fazia assim e deu certo. Então eu estudava, eu dava aula todos os dias à noite e trabalhava de dia no Ministério da Saúde. Chegava da faculdade por volta de 11 horas, jantava, tomava banho, estudava até 4 horas da manhã, acordava 7, 8 horas e ia trabalhar.
E assim foi. E sábado o dia todo e domingo o dia todo. Não me relacionei, optei por não me relacionar nessa época com ninguém, para poder me dedicar mais aos estudos. Então eu me anulei e acabei fazendo com que as pessoas que estivessem ao meu lado sofressem também. E coincidentemente, depois que eu comecei a estudar, logo em seguida abriu o concurso do STJ. Aí eu comecei a estudar, anulei tudo e fiz um propósito. Porque eu sou muito cristã, né? Eu acredito muito no Pai Maior. Então eu falei assim, Senhor, eu faço um propósito contigo. Eu vou anular até a prova do meu concurso tudo que diz respeito ao social. Vou estudar e vou me dedicar. E toda quarta-feira eu vou para a igreja. Aí eu ia para a igreja, ficava de joelho o culto todo. Assistia a palavra de joelhos e fiz um propósito. E estudava. Porque o fator sorte, João, ele é muito importante. Mas o que é o fator sorte no concurso? O fator sorte é cair na sua prova aquilo que você estudou e que você melhor assimilou. Se eu não estudar, eu não vou poder contar com o fator sorte. Então eu tinha aquela necessidade, às vezes eu acordava, eu ia deitar às 4 horas da manhã, que era o meu limite, aí eu deitava. Aí eu ia deitar e pensando que eu tinha estudado, e às vezes vinha um branco. Mas o que é isso? O que esse princípio quer dizer? Deu branco. Eu falei, eu não vou esperar para amanhã. Aí eu levantava, ia lá no caderno e olhava. Depois que eu olhava, que eu esclarecia, eu conseguia voltar e dormir. Aí tá, estudei. Eu lembro que veio o carnaval, todo mundo chamando para ir curtir carnaval, para ir brincar. Eu falei assim, não, eu fiz um propósito, eu quero passar no concurso, eu vou estudar, eu vou fazer a minha parte. Eu lembro que a minha filha, eu tenho uma filha moça, né, e um netinho. E ela estava separada, estava comigo, e eu falei assim, Jéssica, você me ajuda? Ela, te ajuda, mamãe, pode contar comigo. Então eu ficava só estudando, ela fazia comida para mim, brigava para eu parar de estudar para comer. Ela não curtiu o carnaval dela também, o netinho, ninguém saiu. E foi um momento assim que ela anulou a vida dela, sabe, por mim. Sabe aquela coisa assim de... que eu acho que só filho faz. É. Ela se anulou por mim, acreditou, né? Acreditou e... ai, meu Deus. Desculpa. Porque quando eu falo dela, eu fico emocionada. Ela é companheira, sabe? E ela tem os problemas da vida dela. Ela tem um problema de saúde e ela, sabe assim, dedicar. Às vezes ela levantava, ela tem um problema que é de ordem reumatológica e quando o clima muda, ela sente muita dor. E mesmo com dor, ela falava, mamãe, vai estudar, que eu vou preparar o seu café, eu vou preparar o seu almoço. E vinha brigando, sabe? Pra estar comigo, né? Se eu conseguir, depois de Deus, eu devo muito assim a família entender, não me cobrar, a ela por estar junto, né, por dar força, acreditar também, e Deus, né, porque sem Ele nada acontece, né, eu acreditei, tive foco, tive disciplina. Estudar, João, não é fácil, você sentar a bundinha lá na cadeira, não é fácil não, dói, fica dormente o bumbum, é doído. Mas o bom disso tudo, sabe o que foi? É que eu vi que valeu a pena. Houve o retorno que eu esperava. Processos assim, bem tranquilos, tipo Lava Jato. Realizar sonhos é algo possível. Eu tenho que sonhar e acreditar. Eu visualizar o ponto que eu quero chegar e me dedicar para chegar lá, eu vou conseguir. Hoje os meus alunos viram meus amigos. Isso faz a diferença. Eu não tenho só alunos, eu tenho alunos que se tornam amigos.